Boa tarde, pessoal. Jonatas aqui da Maior Capital falando. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês no call mensal. A gente deve seguir o modelo padrão. Alexandre Azara, nosso economista-chefe, começa falando sobre a parte de cenário local e internacional. Depois a gente passa para o Luiz Garcia, vai falar um pouquinho do resultado da área macro. E por último, o Renato Ometo, nosso CIO de Equities, vai falar dos produtos de ações. Só passando esse primeiro slide rapidinho sobre a performance dos fundos nesse mês de setembro, foi um mês bem bacana para a gente, principalmente para os fundos da estratégia macro. Acho que vale destacar o fundo institucional, que tem tido uma consistência bem bacana, bem relevante. Em todas as janelas o fundo tem performado acima do benchmark. A gente está bem animado aí com as captações recentes também do produto. Obviamente, a gente não pode deixar de falar dos fundos de ações, né? Os fundos completaram 2 anos agora no mês de setembro. Resultado espetacular desde o início do fundo, ano fechado, enfim, todas as janelas disponíveis aí. O Renato vai falar um pouco mais sobre a atribuição de performance nesse mês passado. Mas, enfim, foi um mês bacana para a gente, principalmente para a macro. Nos fundos de ações a gente conseguiu um mês positivo, mas ainda assim um pouco abaixo da bolsa, mas ainda o ano a gente mantém uma boa performance no ano histórico aí. Bom, sem mais delongas, Alexandre Azara falar um pouquinho de cenário para a gente. Boa tarde. Mudando aqui para as perspectivas econômicas. Então, o que foi o mês que passou e como é que a gente olha para frente? Primeiro, crescimento global, os PMIs nos níveis mais baixos desde 2012. Nos Estados Unidos, apesar da desaceleração de manufatura e serviços, seguem bastante fortes e os dados de mercado de trabalho também. Na Europa, as manufaturas, principalmente na Alemanha, sinalizam um PIB mais baixo já no terceiro trimestre. Na China, os estímulos devem garantir o PIB de 6% no final do ano e entre 5% e 5,5% ano que vem, mais para 5,5% que para 5%. E na América Latina como um todo, a gente espera mais estímulos monetários para enfrentar essa desaceleração econômica. No Brasil, o PIB do segundo semestre deve ser próximo de 2%. Se isso acontecer, a gente ficar com aquele ano perto de 1%, 0,9%, 1%, 1,1%, está dentro dessa margem. Os núcleos de inflação seguem muito baixos. A depreciação cambial não foi compensada por uma queda de commodities, ao contrário do mês passado. Então, desse mês, a depreciação foi positiva, apesar de os números de inflação super tranquilos ainda. E na política monetária, com a redução das projeções do Banco Central, a gente agora vê espaço para mais 2 cortes de 50 bips. A gente vem insistindo há algum tempo que o hiato é maior do que os filtros tradicionais mostram, mas a gente precisava ver alguma sinalização do Banco Central nas projeções dele para a gente poder ter uma queda maior de juros. Aconteceu, a gente reduziu, seguindo a lógica do que a gente já tinha falado. Então, o primeiro slide, aí só para, acho que ficar melhor, dessa maneira, a gente deixou em cima os dados de produção industrial, como que varia em relação ao ano passado, a média móvel de 3 meses. E embaixo, os manufacturing PMIs. A linha azul é o mundo, a linha cinza é desenvolvidos e a linha vermelha é emergente. Então, se você olhar nos emergentes, está até melhorando por conta da China. Quando você olha a produção industrial, está desacelerando, apesar de ter uma velocidade maior. Os dados do mundo, como um todo, estão desacelerando a produção industrial, mas ainda no campo positivo. Provavelmente irão caminhar para o campo negativo. E o PMI está negativo, parecendo que fez um fundo com desenvolvidos não estabilizando e emergentes estabilizando. Só que quando a gente olha e compara, ele está no patamar nos desenvolvidos sem Estados Unidos mais baixo desde 2012. Que essa linha amarela aqui está no 48, só teve nesse patamar em dezembro de 2012. Então, desde lá, não teve essa desaceleração. Só que os PMIs não necessariamente são a medida de atividade que a gente prefere. Se você olhar por aqui, o PMI chinês está super forte, está melhor do que
em 2012, com certeza. Nos Estados Unidos está bem mais fraco, é o movimento mais fraco, o PMI oficial. E se você olhar a linha verde, que é o Emerging Markets sem China, está muito parecido. Então, o que está acontecendo agora é Europa e Japão, mais Europa, pior. E o que 2015, parecido com 2012. Emergentes, que não China, muito parecidos, e China um pouco melhor. Então, por incrível, paradoxalmente que pareça, a China está melhor e emerging markets um pouco bem parecido, Estados Unidos um pouco pior e Europa bem pior. Quando a gente olha desde janeiro de 2018, o IT pegou a variação acumulada na indústria e nos serviços. E a grande queda, que chama muito a atenção no gráfico, é da Alemanha. Então, a queda na produção industrial de janeiro de 18 até agora, desculpa, nos PMIs, é de 20 pontos quase. Da zona do euro, claramente puxada por ela, e depois que nem Itália e Irlanda. A Ásia, que está aqui no Japão, 6 pontos de queda, parecido com a da Rússia, e os Estados Unidos, só 4 pontos de queda. O Brasil, se vocês notarem, é o único positivo. Então, já de cara, apesar da frustração com o crescimento brasileiro que a gente tem notado, está bem melhor que o resto do mundo. Quando a gente olha os ISM Manufacturing, a queda é muito pior do que os non-manufacturing. A exemplo do que aconteceu em 2015. Só que o colapso das expectativas não foi acompanhado pelo hard data. O vermelho é o ISM Manufacturing e o azul é a produção industrial. Olha a diferença que tem entre um gráfico e outro. E o Retail Sales também não teve a desaceleração que o ISM de serviços teve. Então, quando a gente olha as duas séries, parece que as expectativas e o soft data, que podem ou não ser lead indicator, no caso dos Estados Unidos é lead indicator da indústria, mas até agora, nesta pernada, não está sendo, sugerem uma desaceleração maior. E o mercado de trabalho é o dado mais curioso. O employment no ISM, que é a linha vermelha, colapsou, a exemplo do que aconteceu em 2016 e 2015, sem que o emprego tenha colapsado. Então, quando você olha essas estatísticas, parece que tem um exagero no pessimismo com a ISM. Eu não sei se vai ter uma reversão no próximo mês ou daqui a 3 meses, mas eu tenho muita convicção que essa piora dos ISMs não vai ser acompanhada de uma piora na produção industrial nos Estados Unidos, pelo menos. Quando eu olho o payroll contra a pesquisa do household, a pesquisa do household, que é a linha azul, mostra um crescimento de 250 a 300, bem mais forte do que a gente está observando aqui na pesquisa do payroll ajustada, que tem o problema das empresas que são criadas e as empresas que são destruídas. Eu acho que vai ter uma revisão para cima no payroll a partir de agora, não para baixo. E, por último, a inflação, quando eu olho o Core PCI e o Core CPI dos Estados Unidos, a meta de 2% é para o PCI, tem um descolamento maior agora entre o PCI, de novo, por causa de healthcare, que para mim sugere que a inflação fora de healthcare estaria super bem. Onde que a gente vê isso? Nesse gráfico aqui. Olha a healthcare services, como está em comparação, 6 meses, 3 meses e o ano, na faixa de 1,8, contra a média, quando era 2% a inflação, de 3,5%. O que está compensando agora? A inflação de bens está maior um pouquinho. Então, resumindo, nos Estados Unidos você tem PMI muito fraco, indústria um pouco fraca, o resto da economia muito bem, obrigado. Na zona do euro, o destaque negativo é a Alemanha. E o PIB e o PMI sugerem
um PIB perto de meio ou zero na Alemanha. Só que, paradoxalmente, a taxa de desemprego está no menor valor desde 2007. É a taxa de desemprego mais baixa da zona do euro e da Alemanha. E o que isso implica? Como os bancos centrais no mundo parecem estar dispostos a comprar esse cenário de desaceleração, comprar um seguro, caindo a taxa de juros ou aumentando as políticas de expansão, os bancos centrais do Chile e do México já começaram a cair, a Colômbia diz que não vai cair, mas o fato é que o mundo inteiro está acompanhando o que o Fed fez primeiro aqui. No Chile é um pouco na mesma velocidade, e no México foi uma queda que é o dobro da velocidade que os Estados Unidos têm caído. A gente acha que mais um corte do Fed, que a gente tem dúvida se é em outubro ou se é em dezembro, mas que ele abre com certeza uma porta para um ciclo de corte no México. No Chile, a gente também vê espaço para cortes adicionais. E na Colômbia, a gente tem uma aceleração da economia, a economia que está mais forte, ainda talvez mais forte que a brasileira, em termos relativos, com certeza. E a aceleração corrente na inflação, que tem sido mais alta do que o esperado, não deixa espaço para corte. O BC revisou a taxa de juros neutra para baixo, o que é uma boa notícia, mas a gente acha que não tem pressa para subir a taxa de juros de jeito nenhum. Talvez, se as coisas acalmarem, tem espaço para mais uma queda. No Brasil, o que a gente tem, na verdade, são 3 trimestres ao redor de 2%. Apesar do segundo semestre crescer 2%, o segundo trimestre também já cresceu na faixa de 2%. Se a gente pegar os últimos 8 trimestres, também. Então, a desaceleração foi de 2018, que é 4%, que é a Argentina, 2019, que é 1%, que foi Brumadinho. Esses dois tomaram PIB, e 2018, no Q2, também teve um pouco de PIB sendo tomado, mas a gente acha que as condições para um crescimento com certeza acima de 1%. A média vai ficar em 1%, que é essa linha vermelha, mas o year over year já termina o ano na faixa de 1,5%. Então a gente já fica mais tranquilo com a projeção de 2%, talvez 2,5% para o ano que vem de crescimento. Os índices de condições financeiras continuam bastante estimulativos. E as sondagens de confiança da GV, tanto de serviço, indústria, comércio, construção e consumidor, todas melhorando significativamente em relação às mínimas de janeiro de 2016. O crédito com pessoa física tem crescido como percentagem do PIB. O pessoa jurídica, que a gente inclui também a emissão de debêntures no mercado de capitais, também está crescendo, mas numa taxa bem mais modesta do que está crescendo a pessoa física. A pessoa física não está aqui, mas tirando financiamento imobiliário, cresceu um pouco. Financiamento imobiliário que desacelerou, então a gente vê espaço para crescimento no financiamento imobiliário. E o que tem de curioso, entre aspas, que não fala com as medidas tradicionais de ato, é que a inflação segue num patamar que vai ficar entre 2,5% e 3%, esses núcleos do Banco Central, para uma meta que deveria ficar perto de 4%. Por isso, a gente acha que ele vai seguir cortando. A gente acha que ele para o juro em 4,5% e vai decidir em março se ele faz outra ou se não faz outra queda de juros. Olhando de hoje, depende muito do câmbio. As commodities em reais, que o Banco Central mencionou como motivo da revisão para baixo, não caíram agora. O ICBR é o azul. O índice de commodities desde junho de 2018 está no mesmo patamar, o que em termos nominais está em termos nominais está aqui, apesar de medida em reais, não é uma medida real. Então, descontando a inflação, tem uma queda de commodities gradual a cada mês. No relatório trimestral de inflação, no cenário híbrido, que é a Selic do Focus e o real a 4,05, o Banco Central tem espaço para cortar a taxa de juros para 2020. Está abaixo, 4 contra 3,80. Esse 0,20 que valeria mais meio do que estava precificado lá, como lá estava 5. A gente acha que ele pode ir para 4,5.
para 2021 está na meta, mas quando começa a 2022 precisa ter uma normalização, porque as projeções do BC estão constantes ao redor de 3,70, 3,80 e a meta é 3,5 para 2022. Então, em algum momento, vai ter que normalizar juros ou o juro neutro vai ter que cair para caramba. A gente acha que as condições de queda do juro neutro, na sua grande maioria, já foram precificadas, então a gente acha que ele vai ter uma normalização que pode não ser em 2020, provavelmente será em 2021. Então, a gente vê o BC cortando mais 50, a gente vê espaço para mais 100, então a gente vê o juro parando em 4,5. O câmbio pode permitir um corte adicional no começo de 2020. Se o câmbio ficar em 4,05, a gente acha que dá para ir até 4%. Se o câmbio ficar em 4,10, 4,15, a gente acha que ele para em 4,5. Se o câmbio for para cima de 4,30, a gente acha que aí ele pode parar só nos 5, fazer só esse corte agora. A gente acha bem menos provável esse cenário, mas é uma possibilidade. É isso. Daqui do Brasil, eu passo a palavra para o Luiz. Bom, boa tarde. Como o Janta já mencionou, foi um mês bom para a gente, um mês que a gente começou lá com um portfólio mais apostado em bolsa, acabou que ao longo do mês foi alterando um pouco mais para juros Brasil, com a revisão de cenário em função de expectativa de inflação mais baixa e comunicação do Banco Central, então a gente acabou fazendo um mês forte, principalmente em juros. Em bolsa, a gente também teve uma performance boa, mas um pouquinho prejudicada pelo stock picking aqui na nossa carteira bottom-up, mas ainda assim um mês bom. E na parte offshore também, apostando um pouquinho no rebound do S&P, enfim, acabou sendo um mês de uma performance, tirando a performance espetacular aí de juros Brasil, o resto foi um mês diversificado, né, com pequenos ganhos aí em bolsa offshore, juros de Colômbia, juros dos Estados Unidos, commodities, praticamente zero. E lá fora, continua muito difícil o trade de moeda de G3, né? Então aqui é basicamente o trade de euro e de yen, que tirou esse 12 basis points. E aqui no Brasil, no trade de BRL, que a gente basicamente passou um mês short, que prejudicou aí a performance, tanto do ponto de vista da moeda, como no hedge também a gente usou um bom pedaço de short BRL aqui na carteirinha de hedge. Então foi um mês positivo, a gente continua acreditando aí na recuperação da performance, mas ficamos devendo um pouco nesse mês aí, um pouquinho em bolsa, e ficamos pagando um pouco a mais em moeda do que a gente esperava. Em relação a como a gente está vendo as coisas daqui para frente, a gente acredita que pode estar se alinhando aqui no cenário interno os astros a favor da uma performance ou de um movimento mais forte na bolsa, né? A gente está vendo essa combinação de revisão de crescimento para cima, com inflação baixa provocando revisão de juros para baixo. Isso aqui é uma combinação bastante poderosa aqui para a bolsa. Depois o Renato vai falar aí com muito mais propriedade do que eu, mas isso só vem a reforçar o nosso call de que bolsa é nosso ativo preferencial nesse momento. A gente vem também com uma posição de juros, mas também já está fazendo uma redução pelo tamanho aí do movimento que já andou e também pelo pouco da precificação, olhando um pouco para frente. E no fronte externo, a questão do trade war, obviamente, está no centro do radar. Discussões começando hoje, a gente vê aí, por parte dos dois lados, um incentivo maior do que a gente via um mês atrás para que eles tentem achar um acordo, né? A China está precisando muito comprar produtos agrícolas lá por questão do problema da gripe suína lá, né, da praga dos porcos lá na China. Então ela vai precisar comprar porco e soja anyway, então a gente vê nisso um incentivo muito forte para eles serem mais flexíveis na negociação. E nos Estados Unidos, né, a conta do trade war começou a querer aparecer em alguns dados, por enquanto, de soft data, como o Alexandre já colocou, mas já começou a querer aparecer em índices tipo ISM Manufacturing e afins, o que coloca também do lado americano uma necessidade maior de um deal por conta das sensibilidades do não deal, né? Então, se por um acaso não conseguir chegar a algum tipo de acordo, a gente vê uma recepção muito negativa do ponto de vista dos ativos americanos, especialmente do S&P.
E também o Trump precisa fazer um pouco mais de manchete, né? Enfim, agora com essa questão do impeachment ocupando a capa dos jornais americanos, quanto mais manchete ele conseguir produzir, mais botar essa questão do impeachment na parte secundária do jornal, melhor. Então a gente vê uma boa combinação aí para a possibilidade de um trade war não resolvido, né? Mas pelo menos uma trégua que faça com que esse aumento de tarifas previsto para o dia 15 seja postergado por algum tempo aí, provavelmente para o ano que vem, eles façam um mini acordo agora e fiquem discussões mais profundas para o ano que vem, e a grande discussão mesmo só para depois da eleição americana, né? Então, a gente está basicamente num cenário internacional aí otimista com relação ao trade war, mas obviamente isso é uma questão que a gente não tem muita profundidade para falar, nem a gente nem ninguém. O que a gente está vendo lá fora é essa questão do crescimento, né? Como o Alexandre já mostrou, a gente está mais otimista em relação ao crescimento internacional do que a maioria das casas, que basicamente menos pessimista, talvez seja a melhor qualificação, basicamente apostando que essa transmissão da manufatura para serviços não vai ser realizada de uma maneira muito aguda, os serviços continuarão performando bem por conta principalmente da questão do comércio e da saúde do balanço do consumidor americano. É importante lembrar que lá nos Estados Unidos também esse último trimestre é um trimestre de sazonalidade forte, né, de alta de ativos, sobretudo do S&P. Então a gente está em uma combinaçãozinha onde aqui dentro está cheio de motivo para que a bolsa performe, e lá fora, se vier em linha com o que a gente está pensando, também seria aí um mini perfect storm que pode colocar a performance da bolsa daqui até o final do ano num ciclo bem positivo. A gente acredita nisso. Nos outros ativos que a gente está se posicionando aí, quer dizer, os juros, como eu falei, a gente está com uma redução agora, a gente está com uma posição agora menor, apesar de estar fazendo uma revisão de ciclo, acha que o mercado já andou, a gente ainda tem alguma coisa ali na parte curta, principalmente de julho 20 e janeiro 21, mas enxergamos o espaço para frente menor. E no câmbio é o mercado que a gente está mais cético aí, em termos de aposta para o bem, basicamente essa ideia de que o ciclo pode ser mais profundo de juros, aliada a essa noção de que as empresas continuam fazendo um debt management, né, fazendo a troca da dívida externa por dívida interna, a gente acha que o câmbio não tem, vamos dizer assim, tem um certo piso na melhora, apesar de que os dados de crescimento, né, se a gente começar a realmente ver dados de crescimento mais fortes e, sobretudo, criar um cheiro de crescimento bom para o ano que vem, isso deve fazer com que a moeda performe bem, mas aí nessa questão do crescimento especificamente, a gente vê a Bolsa como uma opção de crescimento muito mais rentável, muito mais favorável do que a moeda. Então, o câmbio a gente está com a posição mais próxima de zerada e usando de vez em quando até trabalhando short no BRL aqui como hedge de outras posições. O resto a gente segue com um portfólio internacional aí com juros na Colômbia, acreditando que o movimento de queda que a gente achava até pouco tempo atrás provavelmente não vai vir, mas o mercado está com uma precificação de alta de juros lá que a gente também enxerga como muito distante, então a gente vai fazer uma posição, vai basicamente ficar carregando essa posição, e nos juros americanos a gente tem feito mais estruturas com opção do que posições direcionais. Então, dessa forma que a gente está se posicionando daqui para frente. Vou passar para o Renato, que vai falar aqui de bolsa. Boa tarde a todos. Vou comentar um pouquinho o resultado do mês de setembro. Acho que o mês, assim, apesar de a gente ter tido uma performance positiva, não foi um mês bom, né, nos nossos parâmetros. É um mês onde a gente sofreu um pouco aí com uma rotação gigante aí na parte acho que de alocações aí do mundo como um todo. Não foi um fenômeno de Brasil. A gente continua com as posições, com as nossas convicções, com os nossos nomes. Tiveram algumas poucas alterações na carteira devido a alguns follow-ons que tiveram, que a gente participou ao longo do mês, mas acho que a gente viu aí, parece que foi a maior rotação dos últimos 17 anos entre valor versus crescimento. E a nossa carteira, apesar de não se basear só em crescimento, a gente tem alguns nomes que pesaram em relação a isso. Depois eu vou mostrar um pouco um gráfico do que foram os nomes que trigaram essa alta do Bovespa aí, super descorrelacionado, obviamente, com a minha carteira, e dois, acho que com bastante players no mercado aí, que a gente acaba não olhando, mas sabe que todo mundo teve um mês atípico, né? Com a bolsa subindo e o pessoal subindo menos ou subindo próximo da bolsa. Foi muito difícil gerar alfa em relação a esse mês. Acho que os principais contribuidores aí, né, para a nossa carteira, obviamente, são
posições que a gente tem tido bastante convicção ao longo do ano né, o fundo completou 2 anos esse mês. Acho que a gente continua aí com bastante coisa relacionada e desde que a gente começou o fundo, mas os principais contribuidores foram IRB, Rumo Logística, Petrobras e CEMIG teve uma contribuição positiva. Acho que de detratores, né, os maiores detratores foram Intermédica, que teve uma super, obviamente, apesar de estar tendo uma super contribuição para o ano, uma mega contribuição no mês passado, esse mês ela caiu um pouco, acho que é natural, deve ter tido algum tipo de profit take, ou enfim, alguma rotação de capital para outros nomes, mas a gente continua gostando bastante, a gente inclusive aumentou um pouco a posição, está bastante confortável com o crescimento da empresa, com o nível de desenvolvimento que está tendo lá, potenciais M&As aí para frente, acho que a gente está bem otimista com o cenário de saúde para o Brasil, especialmente aí se esse PIB começar a andar e né, esse desemprego começar a cair, a gente acha que são ativos de passagem e com certeza a empresa vai ter uma demanda aí que vai crescer bastante em relação ao que ela está tendo. E apesar, né, de não estar vendo esse vento de polpa ainda, a gente continua vendo a empresa crescer e o management entregar, mesmo com a economia contra eles. Acho que um outro nome que causou um pouco de desempenho negativo para a gente foram 2, né? Um foi Banco Pactual, apesar de a gente ter diminuído a posição bastante depois de todo aquele mês conturbado, mês retrasado, né, do novo, né, inserção lá de requerimento de documentos no BTG, etc., que o BTG caiu, depois voltou a subir tudo de novo, a gente acabou para aproveitar para diminuir um pouco a posição, hoje é uma posição menor, mas gerou um pouco de alfa negativo, e Magazine Luiza também contribuiu com alfa negativo no mês, e aí, né, pela terceira vez a Amazon diz que vai entrar no Brasil, e aí estava oferecendo um frete, um Prime User, né, para os seus usuários, etc., a empresa caiu 7%, quase 10% no mês. A gente vinha reduzindo porque ela estava com valuation esticado em relação aos números que a gente estava vendo, e com essa queda a gente voltou a aumentar um pouco de novo. Então ela era uma posição que era 11%, 12%, a gente foi no próximo de 7% e aproveitou essa queda para ir para quase próximo de 10% de novo. Obviamente, assim, a gente óbvio que vê a Amazon com uma concorrência, é mais um novo entrante, é um player, etc., mas a gente está muito confortável com o crescimento da Magazine Luiza e também a piscina que ela está disputando, né? Que seria a conversão do varejo online, do offline para o online, desses números que a gente vê que ao longo do tempo devem vir aí continuar na mesma toada. E obviamente, né, nesse mês, não o mês passado, ela começou a fazer algumas divulgações aí de incorporação da Netshoes e os números parecem super promissores, então acho que tem bastante coisa para andar, tem bastante coisa a ser feito ainda, apesar da performance da ação. Acho que, né, passar mais um gráfico para baixo aqui, isso aqui é um pouquinho do que a gente viu, atribuição de performance, né? Então você teve bastante coisa aí relacionada a eletros da vida com os comentários do Alcolumbre aí, que seriam uma possível capitalização ou privatização que seria colocado um pouco mais para frente. Então a gente tem as 10 piores ações de setembro, né? E dentro delas, né, o nosso book tinha um pouco de Elet, tem Sabesp, tem Intermédica. Das 10 maiores contribuidoras, né, você teve, acho que, o setor de commodities, teve um pouco de evidência aí, e bancos também. Então, assim, Vales, Marfrigues, JBS, Suzanos, Braskem, Estácio e Ultrapar, foram empresas que algumas delas estavam tendo performance bem desfavoráveis ao longo do ano, e não sei se foi um pouco de incômodo ou short covering, né, de vários players do setor aí que fizeram as ações subir. Acho que o Itaú também teve um desempenho bem razoável ao longo do mês passado, mas obviamente teve notícias aí de IPO de XP, e muita gente não contemplava isso na conta, e era um número de quase 10% no market cap da empresa, então estão falando que XP poderia valer entre 60 e 80 bilhões de reais, o Itaú tem uma parcela disso, e isso faria com que não tivessem fazendo esse tipo de conta de quanto o banco estava valendo no mercado ou não, e obviamente estava com dividend yield super razoável, né? E obviamente nesse setor aí onde todo mundo está falando de disrupção, em fintechs, etc., acho que os price to book values
dos bancos, eles se contraíram bastante e de uma hora para outra, acho que eu falei, talvez tenha sido um pouco de short cover e muita gente under em relação ao setor de bancos grandes especialmente, que veio a culminar com uma contemplação disso, acho que só no mundo e não só no Brasil como um todo. Por isso que eu falei que isso aqui foi um fenômeno mundial de rotação de capital. Acho que aqui é um pouquinho da nossa visão, gráfico, né, de bolsa, que o Lai comentou. A gente continua vendo bolsa como um ativo super barato. Hoje a gente está aí com essa queda de outubro, de começo de outubro aí, deveria estar próximo de 11 vezes, 11,2 vezes. Ou seja, essa bolsa já chegou a bater 9, já chegou a bater 14, 15 vezes, e hoje, né, a maior diferença que a gente tem, e obviamente o que faz a diferença, é o juro onde está. Então, esse juro onde está, a gente está vendo aí uma migração muito grande, né? E acho que todo mundo tem lido aí jornais, etc., de um fluxo grande de saída de capital de estrangeiros, e a bolsa não sai desses 101, 102, 105 mil pontos, 103 mil pontos, ou seja, o fluxo do investidor local, ele tem sido suficiente para manter a bolsa aí. Talvez não tenha mandado a bolsa para onde a gente acha que deveria estar, né, que esses seus próximos 18 meses aí está batendo só 130, 140, 150 mil pontos, e aí você viria uma exponencialização desse PI para patamares onde a gente já chegou, só que com uma economia totalmente diferente e atípica, né, que é uma economia com juro ainda muito alto, né, e um PIB que, apesar de estar caindo, ele é cadente. A gente tem uma trajetória que talvez esse PIB comece a ser crescente. Acho que também uma diferença bem grande aqui em relação a PIB do setor público e do setor privado. A gente teve aí, durante os anos passados, uma economia que girava bastante em torno de muita coisa do setor público, né, com gasto, Petrobras, capex de várias empresas, várias empreiteiras, etc., que isso, de repente, ele sumiu do radar de uma hora para outra, e fez com que a gente caísse num vácuo e agora a recuperação seja mais lenta. Mas a gente continua vendo sinais de crescimento, especialmente quando a gente olha para o nosso portfólio, algumas empresas do Bovespa. A gente se sente mais do que confortável para dizer que esse crescimento de earnings tem sido sustentável, e mesmo nos períodos de crise, que é desses últimos 5 ou 8 anos que se antecederam aí, muitas dessas empresas, né, ou a grande maioria das empresas que a gente tem no nosso portfólio, são empresas que cresceram de 15% a 20% ao ano, e tem empresas esse ano crescendo 25%, 30%, 35% de crescimento de lucro por ação, né, que é o que vai entregar, é o que dá o conforto para a gente dizer que se o Bovespa ficasse parado onde ele está hoje, a 100 mil pontos, a gente termina os próximos 12 meses com um crescimento de pelo menos de 25% a 30% de lucro, né, por ação do nosso portfólio, que faria esse PI ser comprimido aí para níveis próximos a 9, que é a bandinha amarela, o que faria, né, você pensar que, pô, isso aí não vai parar por aí, deveria subir. Acho que aqui é um pouco um gráfico inverso, também tenho comentado provavelmente. Então, quanto mais alto esse gráfico, mais atratividade para o investidor sair da renda fixa e para buscar outras fontes, né, e aqui nesse caso a gente está conversando de renda variável, que seria o lucro, não o preço sobre o lucro, e sim o lucro sobre o preço, né, comparado a uma NTNB de 5 anos. Isso aqui é um pouco né, a performance nossa desse ano, tá? Performance bruta, então a gente está entregando aí quase 36% de resultado bruto com relação a 19% do Bovespa, então gerando um alfa de 16%. Isso aqui é um gráfico que a gente colocou, agora que a gente completou 2 anos, o que teria sido melhor, né? A gente ter investido, a gente dividiu a bolsa em 3 setores, que foi o setor de outros, setor de commodities, setor de bancos, o índice ou o fundo, né? Então aqui você tem em azul bancos, em laranja commodities, em roxo outros e em verde o Bovespa, né? Seriam as performances de quem investiu durante o ano de 2018 assim. Aqui seria quem investiu ao longo de 2019, como é que teriam se comportado, né? Obviamente. E aqui, se tivesse investido no fundo, né, de ações nosso, né? Que tem gente que ainda, obviamente, os fundos, né, eles contemplam taxas, etc., mas ainda assim procurar aí um fundo que tem uma equipe dedicada, que tem um pessoal, né, olhando as empresas, acompanhando mensalmente, semanalmente, diariamente, discutindo essa carteira todo dia e estando o mais próximo possível dos nomes que a gente tem investido e gasto muito tempo. É um trabalho que se paga. E quem comprou apenas o índice, obviamente, você está exposto a setores que talvez estejam movimentando o índice pela maneira com que o índice Bovespa é composto, e seriam nomes que vocês investidores,
poderia não querer na sua carteira, mas você acaba passivamente comprando e às vezes o índice não performa como você gostaria e falar, eu tenho minha carteira não sobe, mas o índice Bovespa subiu. Então, assim, é bem relevante entender essa diferença e como é composto esse índice e porque que o stock picking, ele realmente ele faz uma grande diferença quando você consegue entregar um trabalho bem feito. Acho que aqui um pouco do gráfico que a gente também sempre põe, com alguns números atualizados, mas a Bolsa, ela, mês de outubro, teve um vencimento muito grande aí de LTN, quase 105 bilhões de reais, tem bastante coisa por vir aí. São títulos que eles não vão conseguir mais renovar o seu estoque, a taxas tão atrativas quanto antes, e esse dinheiro vai ter que procurar outras classes de ativo, obviamente, entre fundos imobiliários, fundos de ações, bolsa em si, ir direto, ou o dono do dinheiro ir empreender, mas a gente acha que essa alocação de bolsa, que hoje, numa indústria de quase 5 trilhões de reais, está no próximo a 12,5%, deveria ir para patamar de 16%, 17%, 18%, 19%, e o brasileiro cada vez mais aprendendo aí que ele vai ter que diversificar sua carteira e não vai ter mais a renda fixa para ficar respaldando aquele retorno expressivo que eles tinham por não fazer nada, né? Acho que fica aí, a gente vai continuar vendo esse fluxo e muito do que a gente está vendo aí o investidor local conseguindo manter todo o fluxo de saída do estrangeiro. O estrangeiro, a gente até agora não viu ele, aliás, só saiu, a gente imagina, e tem papos que a gente conversa, muita gente aí que a gente bate papo, de que eles começariam a olhar ou considerar o Brasil como uma alocação, assim que o PIB começasse a reagir um pouco, que eles tivessem um pouco mais de conforto, agora que a reforma da Previdência foi aprovada, teve um pouco aí de desidratação, depois tem um pouco da tributária, tem algumas privatizações, tem bastante follow-on aí acho que no pipeline, a gente tem bastante agenda aí de empresas públicas e também talvez uma agenda do BNDES, e obviamente algumas empresas aí que venham fazer o IPO, acho que ontem teve um fechamento de book de Vivara, não sei quem acompanhou, mas quem entrou, mas acho que foi uma alocação bem difícil aí para bastante dos players que participaram disso. A empresa no mínimo do range lá, que era acho que R$23, chegou a ter quase 11 bilhões e meio de reais de oferta, 10 vezes oversubscribed praticamente, e a hora que subiu o range caiu um pouquinho, mas ainda ficou 5 a 6 vezes oversubscribed. Então você está tendo esse movimento aí de muito interesse para empresas boas, que julgamos ser boas e com resultado consistente para um futuro próximo. Acho que aqui é um crescimento de carteira nosso, como a gente acha que a gente deveria retornar aí pelos próximos 12 meses, caso a gente mantivesse a carteira como está. Obviamente, de lá para cá teve algumas pequenas mudanças. E acho que comentar um pouco de alterações, Esse mês que passou, a gente participou da oferta de EZTEC, então a gente colocou uma posição de EZTEC, a gente estava sem nada de real estate, aproveitou o follow-on da empresa para poder colocar uma posição ali, e a gente, ao longo do mês que diminuiu um pouco de Banco Pactual, a gente comprou uma posição pequena em Banco Pan-Americano, de 3,64% do book, e aí a gente aproveitou para aumentar ao longo dessas últimas semanas aí Magazine Luiza novamente, e aproveitamos para aumentar a posição de lojas Renner e GNDI. Então, acho que as maiores posições do fundo continuam ali entre GNDI, que é Intermédica, CPFL, IRB, Magazine Luiza, Rail, EZTEC e Petrobras. Essas são as 5 maiores, que estão compondo aí praticamente uns 65% do nosso risco. E, obviamente, quem tiver aí curiosidade, quiser bater um papo, a gente está aberto, pode mandar pergunta para o pessoal, procurar a gente, que a gente está disposto aqui, super a favor de vocês, para responder tudo que precisar. Obrigado, Renato. Pessoal, lembrando que a gente mudou um pouquinho a dinâmica de perguntas, a gente recebe as perguntas um pouco antes, e aí a gente tenta incorporar no discurso aqui dos gestores, mas, todavia, se a gente não conseguir responder, não conseguiu responder as dúvidas de vocês, a gente vai pegar as que chegaram aqui para a gente e tentar responder individualmente para cada um. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Espero que tenhamos um bom mês de outubro aí. Um abraço.